A jornada de um grão de mostarda na transformação da juventude. Verbo Vivo Podcast, onde a fé ganha voz. Olá, irmãos. Eu sou o Fred Dias, sou fundador do portal Verbo Vivo Podcast e estou gravando para vocês aqui o nosso primeiro e tão sonhado vídeo do podcast Verbo Vivo. Nós vamos começar com o tema A Jornada de um Grão de Mostarda na Transformação da Juventude. Antes de a gente começar com esse tema, eu quero dizer a vocês que estão me ouvindo pela primeira vez que esse canal é um sonho, né, de criar um canal de comunicação, criar um podcast, criar um site onde a gente discute conteúdos católicos de leigo para leigo, né? Eu estou na pastoral familiar já tem um bom tempo, na ação missionária na paróquia de Montes Claros, onde eu resido, e eu já tinha esse desejo de começar esse podcast. Esse é o primeiro vídeo e, se Deus quiser, vamos fazer muitos vídeos discutindo diversos temas sugeridos por vocês e temas inspirados por Deus através de mim. Então vamos lá. A jornada de um grão de mostarda na transformação da juventude. Hoje a nossa juventude, ela tem um desafio imenso, né, de praticar sua fé diante de um mundo que a atrai e a empurra para longe de Deus. E esse tema desse grão de mostarda, que é uma das sementes menores que existem no mundo e que produz uma árvore tão robusta e tão grandiosa. Então, por isso, não é à toa que a sabedoria da Bíblia diz que se sua fé for pequena como um grão de mostarda, já é suficiente para fazer uma transformação na sociedade. E eu quero dizer para vocês, jovens, que o Espírito Santo desça sobre nós agora, como um Pentecoste, e acenda em nossos corações o fogo da fé viva. Amém. Que o Espírito Santo conduza essa pregação agora, para que eu toque o coração dessa juventude, que às vezes está precisando de uma palavra de fé, de uma escuta ativa, e que no canal do Verbo Vivo Podcast, no site onde vocês estão vendo aí agora na tela ao lado, ele também tem um chat de acolhida. Então, se você quiser conversar com a gente, comigo, podem nos chamar aí pelo site pelo chat do site, que estamos à disposição para uma escuta ativa, para tentar juntos viver nessa sociedade tão desafiadora, porque nós católicos somos chamados a viver a santidade no mundo. Não dá para se isolar do mundo. É preciso entender o mundo para viver segundo a moral católica. Então, para introduzir o conteúdo, eu quero que você, jovem que está me ouvindo agora, imagine-se sozinho no meio de uma floresta escura. Às vezes é assim que muitos jovens na atualidade se sentem, sozinhos, não compreendido pelos pais, não compreendido pelos familiares, não compreendido pelos amigos, sem ninguém para se aconselhar. E aí, jovem, você que está nessa situação, busque a igreja como consolo, busque pessoas da comunidade. Se você não conhece ninguém na sua comunidade, comece buscando um direcionamento espiritual do seu padre. Vá até a secretaria da igreja mais próxima e peça um aconselhamento. Para você que é jovem, que não está em nenhum movimento de juventude, é interessante você buscar um movimento católico de juventude, porque você pode conhecer pessoas
que passam pelas mesmas dificuldades que você e que possam te aconselhar nesse momento de tantas dúvidas. E quais as dúvidas que que normalmente vem à cabeça de muitos jovens? E se eu não passar no vestibular? E se eu não conseguir o emprego dos meus sonhos? E se ninguém me amar de verdade? Por que Deus permite tanta dor no mundo? Isso são temas que, ao estudar para esse conteúdo, eu me recordei muito na minha juventude, porque são anseios da juventude, de querer sucesso profissional, de querer alcançar um patamar financeiro, de prosperidade, né? De ver tanta dor, tanta dificuldade para conseguir alcançar seus objetivos e esperar alcançar esses objetivos de uma forma rápida. E nem sempre a vida nos permite alcançar tudo da forma que queremos. Por isso que nós católicos pensamos, tudo tem um tempo de Deus. Deus tem um propósito e tem um tempo para que cada coisa aconteça na vida da gente. Mas isso não quer dizer que temos que ficar de braços cruzados, esperando que Deus nos dê tudo o que a gente deseja. Ele quer que a gente, no mundo, lute pelos nossos sonhos, dedique um tempo para conquistar tudo o que queremos. Nada na vida vai vir sem lutar, sem estudar, sem dedicar tempo de sua vida para alcançar os seus resultados. E muitos jovens hoje estão adoecidos, depressivos, ansiosos, desistindo de lutar e desesperançosos. E na nossa fé católica, a esperança é um dos pilares fundamentais. Nós não podemos deixar de ter esperança num mundo melhor, ter esperança em alcançar nossos sonhos, ter esperança em uma sociedade mais justa, em uma sociedade de mais amor. Mas, enquanto isso não acontece, nós podemos ser testemunho deste amor de Deus. Ser testemunho de uma vida diferente. Por mais que na juventude, às vezes, o tempo se torne escasso. E muitas vezes as ações pastorais, os movimentos da igreja atuam muito na parte da noite, em horários em que às vezes a juventude está numa faculdade, está estudando e que acaba não dando acesso a uma formação. E esse é o motivo de eu estar gravando esse vídeo. Eu quero, com a graça de Deus, desenvolver esse projeto que estou iniciando nesse primeiro vídeo, uma forma de uma comunicação mais aberta para a juventude, com mais ideias tecnológicas, que o jovem possa, mesmo com pouco tempo, sempre que precisar, ter um portal, um site, vídeos que possam ajudá-los na sua trajetória. Você já sentiu isso? Né? Esse tipo de angústia? Eu acredito que sim. Até eu tenho essa angústia. Todo adulto, ele tem essa angústia de querer trazer uma vida melhor para os seus filhos, para a sua família, e nem sempre as coisas acontecem na velocidade que a gente quer. Então vamos iniciar, pensar aqui no Evangelho de Mateus 17:20, nesse versículo tão sábio. Se tiveres fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. E aí nós vemos assim, a fé é um pilar do católico, do cristão, que nos dá esperança e que nos faz mover na nossa vida.
Se você não tem fé, que mesmo com uma fé como um grão de mostarda, é possível você fazer, tornar tudo que você pensar será possível através de muito trabalho, de muita dedicação, de muito empenho, de muito estudo. Não adianta a gente dizer que ama, dizer que quer alguma coisa e não fazer nada para alcançar esse objetivo. Então, o que é fé? Vamos ver aí no site, ó. Fé não é um sentimento bonito, nem só acreditar que Deus existe. A fé é um desejo, é um combustível que nos faz ir para a vida, que nos empurra para a vida com coragem, sem medo de, de errar, de pedir perdão, de pedir ajuda, de buscar entender melhor o mundo, entender melhor a espiritualidade, estudar melhor a palavra de Deus, para saber lidar melhor com as coisas do mundo, para alcançar as coisas de Deus, as coisas do alto. Vamos ver o que o Catecismo, no seu artigo 1814, 1814, diz: a fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que Ele nos revelou, porque Ele é a própria verdade. Então, uma vez que acreditamos em Deus e que acreditamos que mesmo com a fé pequena nós podemos fazer tudo possível, uma chave vira na cabeça da gente e a gente passa a falar: eu quero ser um médico. Então, o que eu preciso fazer para ser um médico? Eu preciso estudar. Então, vou dedicar o máximo do meu tempo para estudar e conseguir passar no vestibular. E depois que passar no vestibular, eu vou dedicar o máximo de minha vida para aprender da melhor forma possível a profissão. E isso serve para qualquer profissão. A gente precisa dedicar o máximo, dedicar tempo de nossa vida para conseguir ser bom em alguma coisa. E a palavra de Deus nos chama, através da fé, para seguir e lutar pelos nossos sonhos, de uma forma sem passar por cima dos outros. O mundo traduz essa fé através das teorias coaches, de diversos coaches, diversas teorias que tem. Acredite em si mesmo, lute pelos seus sonhos. Enquanto a igreja fala, fortaleça a sua fé para você acreditar nos seus sonhos, o mundo diz, acredite em si mesmo e busque todas as formas de alcançar os seus sonhos. Então, Deus nos conecta a uma fé de comunidade, nos conecta a Ele para acreditar que nossos sonhos podem ser realizados se a gente fizer por onde e nos dedicar para esse objetivo. O mundo diz que você tem que alcançar os seus objetivos individualmente, buscando acreditar que você pode mais e buscando conhecimento para você alcançar o que você quer. Reflitam, o mundo quer uma pessoa egoísta. A palavra de Deus busca uma humildade, que você combata o seu egoísmo e consiga alcançar seus objetivos sem prejudicar os outros. Vamos ver um exemplo de Maria. Em Lucas 1,38, Maria diz: eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, às vezes, Maria, ela se pôs à entrega. Quando o anjo chegou até ela e disse que ela seria filha, seria mãe do Salvador, ela acreditou e pôs-se à disposição de Deus para fazer o que Ele quisesse com ela. Nós, quando acreditamos e queremos transformar a sociedade em que vivemos,
nós podemos executar nossa fé, praticar nossa fé em qualquer profissão que a gente esteja. Eu sou graduado em administração, então a minha profissão é ajudar as empresas a alcançar seus objetivos e os funcionários que trabalham nela poder contribuir com os objetivos da empresa num ambiente profissional mais saudável possível. Então, eu busco gerar resultado para as empresas e gerar um ambiente através de um ambiente agradável e produtivo para os funcionários. Então, acaba que é uma missão de vida ajudar os outros à administração. A gente pode se perder em gestões mais agressivas que só visam objetivos, visam lucro indiscriminadamente, sem pensar no próximo, sem pensar nos trabalhadores. Ou existem empresários que atuam buscando a lucratividade, mas sem massacrar os trabalhadores. Existem pessoas boas e más em todos os segmentos da sociedade. A gente só precisa saber fazer o discernimento de onde nós queremos estar, o que nossa moral e nossos valores vão permitir em que a gente esteja. E aí, você jovem que está no mercado de trabalho, você precisa ficar atento para se a empresa onde você trabalha está alinhada com seus sonhos, com seus objetivos, com seus valores. Mas como a fé acontece no dia a dia de nossa vida? Então, vamos ver algum exemplo, né? João, 19 anos, reprovou no vestibular, sentiu-se um fracasso. Lembrou de Mateus 17:20, da fé, de acreditar, rezou, agiu e passou no ano seguinte. Muitas vezes a gente se angustia de não conseguir passar no vestibular, juventude. E é mais fácil não passar no vestibular e botar a culpa em Deus. Oh Deus, por que eu não passei? E às vezes a gente não estudou o suficiente. Às vezes a gente não fez não analisou nossa consciência, fez um exame de consciência. Quanto tempo que eu dediquei para os estudos? Quanto tempo que eu estive em festas? Quanto tempo que eu estive com amigos em vez de estar estudando? Será que eu mereci e eu dediquei o suficiente para ser merecedor de passar no vestibular? Será que o vestibular que eu estou tentando é o vestibular mais adequado para o meu perfil? Porque muitos jovens também são assim. Querem passar num determinado curso, querem fazer um determinado vestibular e às vezes aquele conteúdo, aquela disciplina não tem muito a ver com o perfil desse jovem. Então, às vezes, uma coisa que não passar no vestibular pode ser um ponto de auto-reflexão para saber, será que realmente é isso que vai me fazer feliz? De tentar entender se realmente é aquilo que vai ser bom para você. Muitas vezes, algo que não acontece na nossa vida do jeito que a gente quer, nos dá a oportunidade de ver outro caminho que vai nos fazer mais felizes. Vamos pensar aqui em Juarez, 20 anos, ansiedade forte, rezava, mas precisava de mais encontro. Então, ele rezava, mas precisava de mais. Encontrou um grupo de jovens. A fé que me deu esperança, mas a comunidade me deu força para agir. E é isso, você jovem que está afastado da comunidade, que às vezes não tem uma religião, uma religiosidade, né, muito fervorosa. Se você nunca participou de um grupo de jovens,
É um momento que eu digo para você agora, preste atenção. Busque, faça a experiência, mesmo que você não acredite, que ache que grupo de jovens é besteira. Vá, busque um grupo de jovens na cidade onde que você vive, para você ter a oportunidade de conviver com pessoas que estão buscando a Deus e que querem construir uma comunidade de fé que ajude um ao outro. Porque nós, seres humanos, somos pessoas que precisam viver juntas. E para viver junto, como a gente não consegue viver só, a gente tem uma necessidade de se conectar. E você se conectar com pessoas que buscam o bem comum, que buscam ajudar-se uns aos outros, vai te ajudar a lidar com essas situações de ansiedade, de depressão, porque você pode perceber que existem pessoas que vivem a mesma angústia que você, mas que tratam essa angústia de uma forma diferente. Na palavra, a gente precisa ter humildade de falar, eu preciso de ajuda. A gente precisa ter pessoas para nos ouvir. Às vezes eu não tenho ninguém para me ouvir, vou procurar um psicólogo, vou procurar um psiquiatra, dependendo da situação. Né? O psicólogo nos trata com a conversa, para nos ajudar a ter um discernimento sobre a nossa vida. O psiquiatra, ele vai tratar com medicamento, porque em determinadas situações a sua ansiedade, a sua questão psíquica precisa de medicamentos para regular, até que você consiga se autocontrolar sem a medicação. Então, os grupos de jovens, eles têm um papel fundamental que a igreja oferece para conectar jovens da mesma idade, que vivem a mesma angústia, e dentro do grupo a gente trabalha para que esses jovens ajudem uns aos outros. A gente caminhar sozinho é mais difícil do que caminhar junto. Então, no convívio da juventude, de grupos de jovens, você tem como partilhar suas angústias e até ajudar uns aos outros. Outra situação, Sofia, 22 anos, perdeu o avô, dor enorme. Rezou o terço, sentiu Deus segurando sua mão. Então, a igreja tem um leque de oportunidades de fortalecimento de fé espiritual muito grande. Então, no caso de Sofia, ao rezar o texto, ela teve uma experiência com Deus. E o que eu digo, né? O bispo da minha arquidiocese, numa formação com ele falou algo que tocou muito o meu coração. Que ele falou que a gente só experimenta uma fé verdadeira quando a gente tem uma experiência com Cristo. E para eu, que sou um agente de pastoral, que estou gravando esse vídeo na intenção de tocar o coração de alguém que está precisando ouvir essas palavras, porque nesse momento a minha fé, eu acredito que o Espírito Santo se faz presente nesse momento. E ele guia minha mente para dizer essas palavras que eu estou dizendo aqui agora, na intenção de tocar o coração de alguém que precisa ouvi-las. Então, eu como agente, às vezes eu fico ansioso de querer converter muitas pessoas para o catolicismo. Mas eu preciso apenas, segundo o bispo, apenas testemunhar a minha conduta de vida. Porque Cristo tem um momento de tocar cada um de nós. E eu ficaria muito feliz se esse vídeo agora fosse um instrumento de você ter uma experiência com Cristo. É um momento em que você sente que algo mudou na sua vida e que Cristo vai te ajudar a fazer essa transformação na sua vida. Então, apenas quando você sente que você começa a se mover para fazer algo.
É esse sentimento que eu tenho de estar gravando esse vídeo aqui agora, de ter esse desejo de falar sobre Deus e disponibilizar na internet para pessoas do mundo inteiro que eu não sei quem é que vai ouvir. E espero que esse vídeo seja um instrumento de paz, de amor, de transformação na vida das pessoas. Então, segundo Marcos 4, de 35 a 41, a fé não elimina as tempestades, mas nos dá a certeza de que Jesus está no barco conosco. É muito importante. Eu tive um momento da minha vida que eu me denominei ateu. E depois eu tive um avivamento de fé através do estudo. Eu ia estudando para criticar a igreja e no decorrer dos estudos eu fui percebendo que eu estava errado nas minhas argumentações. Então, quando você tem uma crença de que você tem um Deus que te ama e que deseja que você vá para o céu e que te dá através da doutrina uma conduta para você buscar agir, mesmo em alguns momentos você não consegue executar essa doutrina, mas você tem a humildade de pedir perdão, de conversar com Deus, de recomeçar, de continuar a caminhada, a gente começa a ter uma mentalidade mais forte, porque eu sei que acreditar em Deus e ter fé não vai tirar todos os problemas e as tempestades e as dores que podem existir na minha vida. Mas eu tenho a convicção que por mais que a tempestade seja dura, Ele está torcendo por mim e me dando força para superar. E acreditar que eu posso superar qualquer dificuldade que a vida se apresentar a mim, vai me fazer eventualmente sair daquela situação de dor. Porque se a dor é profunda, eu peço ajuda. Então eu vou ter consolo de pessoas que se compadeçam de mim e vão me acalentar, me dar um abraço amigo para eu lidar com aquela dor. E vão me ajudar a me levantar e continuar a caminhada. Essa é a essência principal, jovem, de todo o movimento de juventude dentro de uma igreja. E por isso que é importante, se você não está dentro de um movimento cristão, de um movimento de jovens, busque esse movimento de jovens, para você ter a oportunidade de caminhar junto com pessoas da sua idade que pensam como você e que podem se ajudar um ao outro. E nesses movimentos tem pessoas sábias que vão conduzir a juventude para aconselhar, com padres, com seminaristas, com casais da pastoral familiar, com casais do encontro de casal, para que acompanhe e que ajude você a superar essa caminhada. E a fé que age. E é uma coisa que eu questionava muito. Minha esposa, por exemplo, ela tem uma fé que ela é muito devocionária. Então ela reza muito o texto, ela tem orações diárias. E a minha fé é uma fé mais racional. Eu preciso entender, estudar, gravar vídeos, falar sobre. Então a minha fé me move para uma ação mais concreta. E minha esposa, ela acredita e vive a crença católica sem ter tanto, porque ela concretiza a fé dela no dia a dia dela, na vida dela. E eu sinto a necessidade de ir além. A minha fé é maior do que a minha esposa? É diferente. Então, a oração, a missa diária, a missa semanal, ela pode
acolher o coração de muitas pessoas. Agora, existem pessoas que não são igual a mim, que a missa, as orações não são suficientes, precisa ação concreta. Então, se a gente vê aqui, ó, Tiago 2,17, a fé, se não tiver obras, está morta. Só que nós temos pessoas que vivem uma fé traduzida no seu testemunho de vida, ou que vivem uma fé através de ações pastorais, de ações sociais, de algo concreto, que ela perceba que está transformando a vida da sociedade. Então, são níveis diferentes, são formas diferentes de professar a sua fé, e nenhuma está errada. São caminhos diferentes para alcançar o céu, alcançar o mesmo resultado. Porque a gente tem que pensar, como eu posso dizer que eu creio? Olha bem essa frase. Não basta dizer que eu creio. É preciso viver, estudar com dedicação, perdoar, ajudar ao próximo, praticar, participar da missa, confessar e comungar. Como eu posso dizer que eu sou católico se eu não testemunho a vida de um católico? Se eu não vou à missa ao menos aos domingos? Se eu não procuro entender a doutrina católica, a catequese católica? Se eu não busco dedicar um tempo da minha vida para falar sobre, para debater sobre? Será que eu vou lembrar de Deus apenas quando eu estou em um momento difícil, em um momento de aflição? Quando a gente tem essa experiência com Deus, a gente percebe que a nossa vida é um testemunho de fé, porque a gente consegue ver se a gente está seguindo o rumo da fé católica no nosso dia a dia. Né? O Papa, no Lumen Fidei 57, ele diz: a fé é uma lâmpada que nos guia, que guia os nossos passos na noite. É a fé que vai nos mostrar qual caminho que é correto e qual caminho que não é bom para a gente. A gente precisa entender que, será que isso que eu vou fazer é bom? Eu quero muito ir no show do cantor tal. Mas meus pais não querem me dar o dinheiro para poder ir nesse show. E eu não tenho dinheiro para ir. Então, é um momento que é frustrante. Eu gostaria tanto, por que meu pai não me dá? Ou então eu estou trabalhando, tenho que pagar aluguel, tenho que pagar os boletos, quero ir no show, mas o dinheiro não é suficiente para pagar o show. Aí a gente tem que lidar com essas situações de vida da melhor forma possível. Se eu não consigo ir fazer aquilo que eu quero muito, de repente não era para ser. Ou eu vou me preparar mais, me organizar mais para eu conseguir ir em todos os shows, em todos os lugares que eu quero estar. Aí eu preciso me planejar, guardar um dinheiro, economizar, gastar menos com coisas fúteis. Então eu vou ficar com raiva do meu pai e da minha mãe porque não me deram dinheiro para ir no show que eu gostaria? Será que a situação financeira dos seus pais para pagar comida, pagar o aluguel, pagar a escola que você estuda, está permitindo? Porque eu acho que todo pai, ele quer dar o máximo. Eu acho não, tenho certeza. Todo pai que ama seu filho, ele quer dar tudo de bom para o seu filho. Mas os pais também têm limitações. Às vezes, eles não podem dar tudo que o filho quer. Por uma questão financeira, ou por uma questão que o pai acha que aquele ambiente não é adequado para você. E você precisa entender que você não vai ter tudo o que você quer na sua vida.
Às vezes, o que a gente quer não nos convém. E por isso que Deus, às vezes, não permite que a gente tenha tudo que a gente quer, da forma que a gente quer, quando a gente quer. Então, gente, para concluir o conteúdo, né, nós estamos chegando num momento de conclusão. Espero que vocês estejam gostando dessas palavras que eu disse até agora, né? Então, eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. E você tem fé como um grão de mostarda para ajudar na transformação da juventude? Será que a juventude de hoje é uma juventude mais fervorosa ou é uma juventude que está se afastando de Deus? Por quê? Talvez sua fé hoje seja pequena. Tudo bem. Deus não pede perfeição para a gente. Ele pede confiança. Ele pede o seu sim para ler mais sobre ele, ouvir mais podcasts sobre ele, entender mais a palavra de Deus para você saber viver melhor no mundo. E aí, se você gostou desse conteúdo até agora, nesse projeto do Verbo Vivo, a intenção é que em cada podcast, cada conteúdo que a gente faça, a gente constrói um e-book para que você possa aprofundar mais ainda no tema. Então, se você gostou do tema que eu disse aqui agora, nós temos um e-book, Fé e Confiança em Deus, um guia para o jovem cristão. É um e-book de 31 páginas que reflete mais profundamente esse tema que eu falei com vocês, à luz do catecismo, do IUCAT, de documentos de Papa Francisco. E dicas práticas para fortalecer a fé todos os dias. Né? Então, quando você comprar esse e-book, você não está só comprando um livro, você está ajudando nesse projeto do Verbo Vivo, porque esse valor vai me ajudar a crescer mais, adquirir mais equipamentos, a melhorar mais uma estrutura melhor para que eu possa produzir mais conteúdo, buscar pessoas para ajudar. E se você se sentiu tocado e acha que pode ajudar a esse projeto de alguma forma, entre em contato comigo pelo chat. Eu ficarei feliz de me conectar com você e encontrar uma forma de você me ajudar nesse projeto. Leia o site também, né? Aí você pode clicar aqui nesse botão e você vai direto para o site. Esse site aqui, gente, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Se eu vim aqui no início, eu fiz a apresentação do projeto e tem vários conteúdos que eu já escrevi. Aqui, inclusive, é o link que vai para esse e-book, né, direcionado a esse vídeo. E aqui no site, eu clicando aqui, ó, na aba podcast, ele vai vir direto aqui para o final. Todo podcast que eu escrever, que nós produzimos, por enquanto é tudo é o primeiro vídeo. Todo podcast que a gente escrever, eu vou deixar ele vinculado a um artigo no site. Então você pode usar, como você viu, eu me guiei para fazer essa pregação pela postagem. Então, a ideia foi essa. Então, todo vídeo que eu gravar, eu vou deixar ele estruturado assim em tópicos, para que se você quiser usar essa pregação, ouvindo o vídeo e quiser fazer essa pregação para o seu grupo de jovem, católico ou não, seu grupo de oração, você vai poder abrir o site e seguir os tópicos para fazer essa discussão da forma que eu fiz. Pode assistir o vídeo, se você assistir o vídeo aqui agora, você já vai ter uma noção de como falar sobre o conteúdo e deixar que o Espírito Santo lhe guie nesse sentido. Então, todo o conteúdo vai ter, aí na hora que chega na conclusão, a gente vai ter a parte de falar do e-book referente. Se você estiver fazendo a pregação, você vai saltar essa parte, ou se você, né, da forma que você quiser ajudar na evangelização digital, incentivando as pessoas que você estiver pregando a comprar o e-book também, nós
Vamos ficar muito felizes, porque vai ajudar a melhorar o projeto. E vamos para a oração final. Senhor Jesus, olhai para estes jovens que hoje dizem sim, como Maria. Plantai neles o grão de mostarda da fé. Fazei crescer em seus corações confiança, esperança e amor. Nossa Senhora da Juventude, rogai por nós. São José, protetor da juventude, rogai por nós. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e, se puderem nos ajudar, comprem o e-book ou compartilhem esse vídeo para outras pessoas. Cliquem no se inscrever aí do YouTube, né? Dê o joinha, porque quando a gente gravar o próximo vídeo você vai receber a notificação. Então, paz e bem para todos. Verbo Vivo Podcast, onde a fé ganha voz. Paz e bem.